Estejamos todos na paz de Cristo, em comunhão, pensamentos com a espiritualidade. Bom, recados do mês de junho. Nesse ano, o projeto Leia Mais convida a todos a leitura do livro Há 2000 Anos, uma obra germânica, psicografada por Chico Xavier. Para quem teve a oportunidade, essa é uma das obras mais interessantes da mídia germânica, que se refere àquela série histórica que ele tem dos livros anteriores. Esse Há 2000 Anos é muito bom, é ambientado na Roma Antiga e retrata uma das existências passadas de Emmanuel. Então, para quem estiver lendo ainda, é muito interessante. Os capítulos eles são deixados semanalmente na nossa casa, para quem tiver interesse. E no dia 22 de agosto, às 2h30 da tarde, vai haver um encontro para troca de ideias, reflexões e aprendizados sobre a obra. Convidamos também a todos para a comemoração dos 35 anos da nossa casa. Vai ser no dia 30 de junho, às 7h30 da noite. Vai ter um evangelho cantado com a dupla Ricardo e Eduardo, e depois vai ter uma confraternização junina. Então, aqueles que puderem colaborar, que tiverem interesse, colaborar com um prato doce, salgado ou bebida, será muito bem-vindo. Vamos à psicografia dessa noite. Refúgio. Perante as dúvidas, refugia-te em Cristo. Perante as tentações, refugia-te em Cristo. Perante as adversidades, refugia-te em Cristo. Perante a dor, refugia-te em Cristo. Pois, refugiando-nos em Cristo, encontraremos sempre as orientações certeiras para a resolução de quaisquer males da vida. Mensagem recebida na nossa casa no dia 8 de maio de 2026. Mensagem curta, mas direta ao ponto. A gente sempre tem que tentar, nos momentos de dificuldade, lembrar do nosso irmão maior. Vamos, então, relaxar nossos corpos, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre, que já se faz presente. Pois ele nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Meus queridos, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudo do seu Evangelho, estudo dessa doutrina consoladora que nos foi apresentada. Pedimos que abençoe a todos aqui presentes, o mentor espiritual desta tarefa, e a nossa irmã Elaine, que irá apresentar o Evangelho desta tarde. Permaneça conosco, Mestre, e inspire nas melhores vibrações, para que os aprendizados aqui discutidos nesta tarde reflitam no nosso íntimo e nos façam ser melhor amanhã do que fomos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos dirigentes da casa, principalmente a essa querida Marcela, que me deu essa oportunidade de estar hoje aqui para a gente falar desse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Eu queria compartilhar com vocês que hoje é a minha primeira palestra. Se eu errar, gaguejar, falhar, por favor, já peço, me perdoe. Então, aqui nesse Evangelho, amai os vossos inimigos, do item 1 ao item 4, foi nos dito assim: amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está no céu, e que se faz levante o sol para os bons e os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se amares o que vos ama, muito fácil, né?
qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os puritanos? Se apenas os vossos irmãos saudáveis, o que é que com isso fazeis para os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus 5, 43 a 47. Parece uma coisa muito difícil, né? Amar os vossos inimigos. Mas vocês vão ver que não é tão difícil assim. Kardec, ele desmistificou uma grande barreira nesse evangelho, porque Jesus não pediu para nós para ter pelos nossos inimigos o mesmo carinho que a gente tem pelos nossos amigos, né? O mesmo carinho que a gente tem por nossa família. Isso seria psicologicamente impossível. Seria artificial. Acho que seria até falso. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não existe. Não está na natureza, pois o contato com o inimigo é diferente. Nosso coração, ele bate diferente. Quando você está próxima de uma pessoa que você não tem por ela tanto carinho assim, o teu coração fica ali, você se sente mal e faz parte. Não é errado isso. Mas, mais a fundo, Jesus nos diz que amar os inimigos não é ter por ele uma afeição que não está na nossa natureza, claro, porque o nosso contato com ele é diferente. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Amar o inimigo significa ter uma neutralidade emocional negativa. É desejar o bem para ele e não desejar o mal. E se possível, retribuir o mal com o bem. Imaginem vocês, meus amigos, aqui quem não dirige ou já passou, talvez já tenha passado por uma experiência como essa. Você está lá, dirigindo o seu carro, tranquilamente, e vem um indivíduo. Esse indivíduo passa por você e te dá aquela fechada, e ainda te insulta. Situação difícil, né? Situação difícil. Mas aí, o que a gente pode fazer numa situação dessa? Porque amar o inimigo não é ali descer do carro, ir lá dar um abraço na pessoa, não é falar para ele, tudo bem, você me fechou, você me xingou, mas está tudo bem. Não é isso. É justamente num momento como esse, numa situação como essa, que para muitos vão, na maioria das vezes, já retribuir com o xingamento, vão, na maioria das vezes, querer ir até a outra pessoa, querer fazer igual. E é tão simples o que a gente pode fazer de bem por essa pessoa. E começa respirando fundo. Respira fundo e mentaliza essa pessoa no seu coração.
deseja ela assim. Vai, acompanha esse indivíduo, leva ele, Senhor, aonde ele quer chegar, e que ele chegue lá com calma, que ele se acalme. Foi difícil? Não foi, né? Não foi difícil, não. Você pensou no bem para aquela pessoa, mesmo que ele te fez um mal. A diferença de um homem cristão e um orgulhoso. Existem duas posturas a que reagem a diferentes tipos de ofensa, a como a pessoa se pronuncia. O orgulhoso, nossa, o orgulhoso ele se sente ali destruído. Ele sente que aquilo nunca poderia ter acontecido com ele. Ele sente assim uma afronta enorme. Já um homem cristão, um homem que foca na lei de Deus, ele simplesmente vai deixar passar. Aquilo não foi com ele. O orgulhoso, ele já diferente, ele se julga o centro do universo. Ele crê que tudo deve ceder diante a ele. O homem de bem não. O homem de bem ele não se considera superior a ninguém. Ele sabe que as ofensas que ele sofre são testes para a sua paciência, para a sua resignação. Sabe, meus amigos, a nossa maior dificuldade em perdoar, o perdão não vem da gravidade da ofensa. Escutem bem isso, o perdão não vem da gravidade da ofensa, mas sim do tamanho do nosso orgulho. Quanto maior o nosso orgulho, maior nós vamos nos ofender com pequenas coisas, com pequenos gestos. Quem se ofende demais é uma pessoa que se projeta demais. Dá um exemplo aqui para vocês. Nem todos nasceram ricos, nem todos nasceram herdeiros. Vamos colocar um ambiente de trabalho para quem trabalha. Imagine um colega de trabalho, um chefe difícil. E aí o que ele faz? Essa pessoa vai, lança uma fofoca maldosa, faz algo que vai te machucar. Como que o orgulhoso vai se sentir numa situação dessa? Ele não vai dormir à noite, vai passar a noite pensando: como é que eu vou fazer para me vingar daquela pessoa? Como é que eu vou fazer para fazer aquela pessoa passar por um ridículo? Como eu vou fazer? Porque eu tenho que mostrar que eu sou melhor que eles. Eu tenho que provar que eu sou melhor que eles. E aquilo vai ali, vai remoendo dentro dela, ela vai se sentindo com aquilo, vai guardando aquilo, porque ela é incapaz de perdoar. Mas, se ao contrário, ela é uma pessoa de bem, ela vai ver que ela não precisa provar nada para ninguém. E se ela tiver que provar alguma coisa, vai ser com calma. Não vai ser com entrar em jogo de vingança com ninguém. Ela não vai querer se mostrar ser melhor do que aquele que o atingiu. Que não vai precisar. Há duas maneiras de agir.
Um consiste em retribuir o mal pelo mal, e outro em retribuir o mal com o bem. A primeira atitude do homem do mundo: mal com mal. Fez para mim, vou devolver igual. A outra é a única atitude que Jesus nos ensinou. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina aquele vizinho, sabe aquele vizinho? Faz questão de todo dia ir lá e jogar lixo no teu portão. Melhor, se alguém mora em apartamento, ele faz questão de à noite, quando todo mundo já dormiu, vai lá de salto alto, pá, faz um barulho. Não pensa que ele pode estar atingindo outras pessoas. Aí eu então penso numa situação. Quem é mãe aqui vai saber. Seu filho está dormindo, você tem um filho bebê. Você tem em casa uma pessoa idosa que precisa de sossego, né, de paz, mas aquele vizinho faz questão de colocar um som alto, ele faz questão de colocar músicas que você não, nem de longe você gosta de ouvir, faz questão de estar sempre te provocando. Aí, um belo dia, esse vizinho vai sair e o carro dele quebra. Está chovendo. Ele esqueceu a chave para fora. O que você faz? Você vai dar risada dele? Não, meu Deus. É nesse momento que você vai mostrar quanto bem fala mais alto. Você vai lá e você vai retribuir tudo que ele te fez com bem. Vai oferecer para ele uma carona, vai oferecer um guarda-chuva. Como que essa pessoa vai se sentir? Pode ser que esse bem, no primeiro momento, ele nem vai se tocar. Mas com certeza, isso vai ser uma sementinha plantada. Uma sementinha que com certeza vai dar frutos. Lembre-se, meus amigos, que os inimigos de hoje são muitas vezes os nossos instrutores de paciência, que o plano espiritual, a falta do perdão, nos algema aos caluniadores. Então, às vezes, muitas vezes, aquele que está ali te perturbando, por algum motivo, ele simplesmente, ele pode ser o nosso instrutor de paciência, porque nós estamos sendo testados muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Eu vou contar um ponto pequeno para vocês. Quem aqui, não sei se já foram frequentar um órgão público, INSS da vida, e geralmente, quando você chega nesses lugares, infelizmente, os funcionários às vezes nem sempre te recepcionam com a educação que você gostaria de ser recepcionado. Então, quando eu estava procurando para me aposentar,
Eu fui diversas vezes no INSS. E lá tinha uma senhora. Essa senhora era chamada o terror do INSS. Porque ninguém queria passar com ela. Ela era grossa, era mal educada com as pessoas. Quando ela via alguém assim que não tinha tanta informação, aí que ela parecia que ela se crescia no meio das pessoas. E aos tempos ousados, chegaram nos lugares, bom dia, boa tarde, por favor. Meus pais lá atrás me ensinaram as 3 palavrinhas mágicas, né? Bom dia, por favor, obrigado. Eu falava bom dia. Ela, tá o número, vai lá. Aí às vezes eu via ela maltratando outras pessoas. Aquilo me incomodava. Poxa vida, por que será que ela age desse jeito? E aí então, um dia eu pensei, eu vou falar diferente com ela, quem sabe ela reage. Cheguei, era a minha vez dela atender. E eu fui, bom dia minha querida, como você está? Tudo bem? Um sorriso aqui, hein? Ela já me olhou assim. Olha, por favor, eu vim resolver isso aqui. Você pode me dar a senha para ir lá? E ela, parecia que ela tinha desarmado, né? Ela não esperava aquilo tudo. E aí, ela foi e me deu a senha. Muito obrigada, minha querida. Que Deus te abençoe. Que o seu dia seja maravilhoso. Olha, você é uma pessoa iluminada. Muito obrigada. Essa mulher, por incrível que pareça, ela desmontou. Ela baixou assim. E pela primeira vez eu escutei ela falar, obrigada. Então, a gente se coloca no lugar dela um pouquinho. Quantas vezes outros irmãos que foram lá não trataram ela na mesma ignorância que ela? Às vezes ela já estava tão ali, ó, cascuda de levar de todos, que ela se achava no direito de fazer igual. Mas ao primeiro momento em que ela foi tratada com um gesto de carinho, e não foi falsidade, eu quis mostrar para ela que talvez se ela abrisse um sorriso, ia fazer bem para elas, ela pudesse melhorar um pouquinho, pelo menos o dia dela, porque ela deu um sorriso. Muitas vezes nós pensamos que perdoar é dar um presente para quem nos feriu. Mas na verdade o perdão é um presente que nós damos para nós mesmos. Quando a gente guarda mágoa, rancor, desejo de revide, nós nos acorrentamos ao passado e permitimos sim, que a ofensa continue machucando nós todos os dias. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, não, gente. Não é esquecer. Nem aplaudir quem fez errado, viu? Não é aplaudir o erro do outro. Perdoar é esvaziar nossa bagagem. Esvaziar nossa bagagem para que tudo de pesado saia aqui, ó, das nossas costas. Que a gente possa caminhar mais leve. Se alguém te atirou uma pedra, devolve a pedra de volta. Use ela para construir os degraus da tua evolução, da tua própria evolução.
que hoje, que a gente possa sair daqui hoje com a coragem de desarmar os nossos corações. Lembramos que o amor não nos torna fracos, não, gente, mas sim invencíveis diante da tempestade do mundo. A Terra ainda é um mundo de desafios. Nós cansamos disso, falar isso. Nós vivemos um planeta de provas, de estações, né? Onde os caminhos de muitos irmãos se cruzaram já no atrito, na incompreensão. Mas Jesus, ao nos pedir para amar os inimigos, estava nos ensinando a receita da sua própria paz. Cada criatura que nos testa a paciência e sem saber, ele é um benfeitor que nos convida a exercitar o amor que existe em nós. Não espere que o mundo mude para que você encontre a tranquilidade. Não espere isso. Seja você mesmo a resposta de paz que os outros precisam, que você precisa. Diante da sombra, seja a luz. Diante do ataque, seja o escudo, a prece da serenidade. O tempo passa, as ofensas se apagam na poeira dos dias. Mas o bem que plantamos no coração de alguém e no nosso próprio espírito permanece para a eternidade. Sigamos com esperança, sabendo que Deus nos sustenta de cada passo rumo ao amor universal. Meus queridos amigos, eu quero muito mesmo agradecer, principalmente a você, Marcelo, porque quando eu me propus a estar aqui, eu queria que cada palavra que eu falasse, ou que pelo menos uma, virasse sementinha no coração de vocês. Que vocês, meus amigos, todos vocês, encarnados e desencarnados que aqui estão, pensem em tudo que vão fazer. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria isso? Então lembrem, perdoar não é um presente que você está dando para o seu irmão. Perdoar é um presente que você está dando para você mesmo. E eu espero que o amor de Jesus, que o manto maravilhoso de Maria, estejam com todos vocês. Muito obrigada. Uma boa noite. Vamos agradecer as palavras do nosso irmão Leandro, que nos lembram o ódio, o rancor, o desejo de vingança. São venenos que nós tomamos esperando que o outro sofra. O ato do perdão beneficia, acima de tudo, aquele que perdoa. Vamos pedir que as bênçãos aqui recebidas nesta tarde não fiquem restritas somente a nós, mas possam ser compartilhadas com os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas de nosso convívio diário e todos aqueles irmãos que se encontram mais necessitados do que nós neste momento. Vamos
pedir ainda que retornemos aos nossos lares em paz e em segurança. Tenhamos saúde e disposição para a continuidade dos estudos na semana que se iniciar. Permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus.